Gosta. Podemos começar? Nós que somos, acordamos cedo, horário. Olha só então, hoje a gente, na verdade essa matéria aqui era, para mim a gente até trabalhava com ela, aí alguém me falar que não. Mas isso aqui tem a ver com transporte de gases e depois metabolismo das nossas células sanguíneas. Bem, qual é a ideia básica disso? A gente vai partir do seguinte princípio. Você sabe que o nosso sangue, ele contém lá as nossas hemácias. Dentro das hemácias, a gente tem a hemoglobina. Lembra que você tem muita hemoglobina. E ligado à hemoglobina, a gente tem o grupo M. Beleza? E ligado a esse grupo M, a gente tem o íon ferro. Bem, o que dá coloração vermelha do seu sangue é justamente esse íon ferro. É ele que dá a coloração avermelhada do seu sangue. Tá. Quando você degrada as hemácias, então o processo de degradação de hemácias vai liberar na corrente sanguínea ou no tecido o grupo M mais o íon ferro. E aí a gente vai ter que degradar o grupo M e o íon ferro. E aí você vai ter a produção da biliverdina e depois da bilirrubina. Beleza? Essa bilirrubina, ela vai servir basicamente como um sal biliar. Tá? Só que existem alguns problemas em que a pessoa está com algum problema hepático e aí você começa a acumular bilirrubina. E aí você tem uma situação chamada de icterícia, que você deve conhecer. Então, a ideia é mais ou menos parte da seguinte lógica. Então, se você machuca, existem fases do seu machucadinho que está relacionado com a degradação do grupo M. Isso é bastante importante para vocês, porque isso diz para a gente se o processo está tendo uma vascularização normal ou não, se está tendo algum tipo de hemorragia, etc. E, além disso, há a possibilidade de você visualizar crianças ictéricas, então que tem a esclera do olho amarelada, ou adultos ictéricos. Olha a esclera. Então, vamos colocar um óculos aqui na pessoa para você não perceber que ela está com icterícia. Só colocar o óculos escuro e a doença some, certo? Bem, e a nossa pergunta é: de onde veio essa coloração amarelada dos olhos, tanto na criança quanto no adulto, ou ainda, por que a sua urina fica com uma coloração extremamente amarronzada em algumas situações? Todas essas situações estão relacionadas com o metabolismo do grupo M. Quando você olha para o grupo M, essa é a estrutura do grupo M. Então, o grupo M, ele contém lá no seu interior o íon ferro. Show de bola? E aí, esse íon ferro é que dá então a coloração avermelhada para as nossas células, etc. Bem, como é que você produz o grupo M? O grupo M ele é produzido a partir de uma molécula.
que faz parte lá do nosso ciclo de Krebs, a gente chama isso de succinil-CoA, não sei se você lembra, mais uma glicina. E aí você tem essa molécula bonitona, que é o gama-amino-beta-ceto-adipato. Bem, quando você tira esse CO2, aí você tem o gama-aminolevulinato. Então, o que a gente tem que lembrar? Que o succinil mais a glicina produziu isso, que é o gama-aminolevulinato. E aí você vai ter uma sequência de várias reações químicas que você não precisa saber. O que você precisa saber? Que o gama-aminolevulinato, que é isso, ele vai produzir esse anel, que é o porfirilinogênio. E a junção de 4 anéis desse dá a protoporfirina. Então, isso você não precisa, isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa. Ninguém nunca te pergunta nada disso. Mas, né, o porfirilinogênio produzindo a protoporfirina, isso é importante porque é a protoporfirina mais o íon ferro que tem o grupo M. Beleza? Então, se você tiver deficiência do íon ferro, por exemplo, você vai ter a anemia ferropriva. Significa que o que acumula na sua corrente sanguínea? A protoporfirina. Tá bom? Então, a protoporfirina é o grupo M sem o íon ferro. Então, em situações em que a pessoa tem a deficiência do íon ferro, tem a anemia ferropriva. Está claro isso para vocês? Bem, mas a nossa discussão não é como é que ela é produzida, mas é como ela é degradada. Então, quando você tem a degradação do grupo M, não é o processo inverso que acontece. Não é. Contudo, existe uma verdade, que é isso. Quando o íon ferro sai, é a primeira coisa que acontece na degradação. E isso é muito importante para vocês. Por quê? Porque, quando você machuca, essa é a fase número 1, que você está conseguindo perceber que está bem vermelho. Por que está vermelho? Porque os vasos sanguíneos se romperam e você teve uma liberação de sangue. Tá bom? Então significa que aqui eu tenho hemácias. Por isso está vermelho. Bonitinho? O que vai acontecer? Lá no espaço subendotelial, então significa que abaixo do nosso endotélio, os macrófagos vão destruir as nossas hemácias que saíram dos vasos sanguíneos. E aí é liberado agora o grupo M na presença de qual íon? Ferro. E aí você tem esse roxo. Belezinha? Então ainda existe o ferro. Quando você perde o ferro, então, quando o grupo M perde o ferro, aí você vai ter a biliverdina. Você consegue perceber que aqui está um pouquinho verde? Não sei se está dando para ver, acho que não. Mas, nossa, aqui é muito pior do que o meu computador. Mas está verde a biliverdina, e aqui é amarelo. E aqui seria a bilirrubina. Se o data show fosse mais fiel, você ia conseguir visualizar, porque está tudo vermelho, né? Tudo vermelho. Você não vê a variação das cores. Depois, por favor, alguém tira foto aqui para mim, para passar para a galera, porque é totalmente diferente as cores que estão aqui com as cores que estão ali. Totalmente diferente. Aqui é vermelho, vermelho. Aqui é roxo. E aqui é amarelo com verde. Não é isso que você está vendo ali, né? Não. Isso são as fases. Nossa, muito diferente.
E, por favor, compartilha com a galera, porque senão o que eu estou falando aqui fica parecendo que é mentira. Tipo, não acredite nas cores do Data Show, tá? É uma mentira na sua vida. Olha, vai compartilhar e eu preciso que você olhe. Por favor, abre aí. Você vai compartilhar onde? No WhatsApp? AirDrop, né? Não, no WhatsApp não. AirDrop pode ser? Vou ativar aqui. Não tem grupo de WhatsApp na sala? Não tá dando internet, não? Tá. Nossa, a internet está bombando. Os árabes arrumaram. Ó, vai mandar aí no WhatsApp? Vai mandar aí no grupo do WhatsApp para vocês. Pega aí, por favor, para você ver a diferença de cores. Porque senão fica parecendo que eu estou mentindo, coisa feia, mentira. Chegou para vocês? Hã? Chegou para ver a diferença das cores? Todo mundo consegue perceber então que isso aqui é vermelho? Nada a ver. Então, ó, a fase 1 é vermelho por quê, queridas? Porque tem hemácia. Essa fase 2, os macrófagos destruíram a hemácia. Sobrou quem? Grupo M mais o íon ferro. Na fase 3, o íon ferro está perdendo. E aí você vai ter a transformação do grupo M em duas coisas. Biliverdina, dando a coloração esverdeada, e bilirrubina. Bem, isso é extremamente importante, porque você vai perceber que quando você estiver na UBSF, na UPA, etc., vai chegar direto para vocês pessoas que sofreram agressões. E ela pode falar que a agressão foi hoje. E se tiver desse jeito, pode ter sido hoje, mas tem que ter algumas horas para ela ter acontecido. Tá bom? Se tiver desse jeito, não foi hoje. Tem que ter no mínimo, aí claro, depende muito do lugar, porque depende da vascularização, né? Então da quantidade de sangue que está sendo derramado, mas isso aqui acontece, na maioria das vezes, a partir do 4º dia. Se for em olho, por exemplo, demora bem mais, porque é muito vascularizado, tem muito sangue, demora então para as fases passar por elas. Mas só será realmente acabar de acontecer quando você tiver desse jeito. Acabou de acontecer. Daqui a algumas horas, na maioria dos casos, você já começa a degradar as células e você já tem então a liberação do grupo M e do íon ferro. E aí quando o ferro vai sendo perdido, você tem o verde, que é a biliverdina, e o amarelo, que é a bilirrubina. Se esse amarelo acumula na sua pele, nos seus olhos, etc., você tem o que todo mundo conhece como icterícia. E a icterícia é um problema hepático. Como que isso acontece? A lógica é mais ou menos assim, ó. Você tem lá o grupo M, acho que você lembra dele, ó. Então, esse é o grupo M, tá? Perceba que tem o íon ferro no seu interior. Então, tá aí o grupo M. O que vai sair dele? O monóxido de carbono e o íon ferro.
E perceba que os anéis abrem. Era 4 anéis, e aí está aqui os 4 anéis. 1, 2, 3, 4. Quando você tem esses 4 anéis abertos, a gente chama isso de biliverdina. E claro que dá a coloração verde. Se essa biliverdina ela é reduzida, você tem a bilirrubina. E a bilirrubina dá a coloração amarelada. Tudo bem? Tá. Onde que vai acontecer esses processos? Normalmente, isso acontece no seu baço. Esse seria o local para acontecer, então, a produção da biliverdina e da bilirrubina. Só que, além do baço, pode acontecer no espaço subendotelial. Então, são 2 locais. Baço e espaço subendotelial. Beleza, queridos? Tá. Significa que, se você tiver que tirar o baço, aí só vai acontecer no espaço subendotelial e, em alguns casos, no fígado. Bonitinho? Bonitinho. Lembra, espaço subendotelial significa baixo dos vasos sanguíneos. Então, quando você está vendo aqui, ó, isso está acontecendo fora dos vasos sanguíneos. É porque houve um derrame. Né? O sangue saiu dos vasos sanguíneos e está lá na sua túnica média, na sua túnica adventícia. Beleza? Mas quando eu tiro o espaço subendotelial, ele consegue para o suficiente? Não é o ideal não, mas é o espaço e o fígado que vai fazer o processo. Aí o que acontece, queridos? Essa maravilhosa molécula, ela agora está no fígado. E eu tinha que te mostrar uma foto do fígado. E como é que eu vou fazer isso? Já para você. Pode ser. Deixa eu ver onde que vai ter essa foto. Fácil. Eu mostrei foi para vocês os canalículos hepáticos? Não? Então tá, hora que a gente se perde. Prova prática, né? Ah? Prova prática. Provas práticas. E essa aqui nem é de vocês. É do primeiro período. Deixa eu ver se está aqui. Eu mostrei esses dias isso para alguém, não sei quem, que me perguntou. Acho que vai ser aqui. Não vai ser aqui. Deveria ser aqui. Mas não é aqui. Mas é pela minha aula? Não é. Porque eu precisava de mostrar o ducto hepático. Certeza que eu mostrei isso para vocês? Estranho. Matriz extracelular? Não. Ciclo da ureia? Nucleotídeos? Não pode ser. Tem nada a ver. Não é. Quando é assim, não é. Esse é ácido úrico. Eu não sei onde vai estar, gente. Ah, não. Creatinina. Na aula de exames. Realmente eu não sei. Eu vou achar depois e mostro para vocês. Mas aí, vou pegar aqui na internet, que capaz que vai ser mais fácil do que eu ficar procurando isso. Qual vai ser a nossa ideia? Vou colocar aqui, ó. Hepatócitos. Funciona a internet. Vocês falaram que a internet está funcionando. Funciona demônio. Eu acho que é a aula. Entra o aluno também. Não funciona.
Deus não é bom o tempo todo. Coloca na outra internet. Guarda o cabelo? Google, vai. Ó. Tem que procurar. Fica na consultoria. Ah, no negócio. Você vê o computador, só o computador mesmo. Bem, puta que pariu. Parou. Escreve. Em vez de Google lá em cima, só escreve lá próximo lá e dá enter e talvez já mesmo no Google, sabe? Você perde a internet. Gente, desliga a internet de vocês aí. Eu tento. Ah, eu acho depois que mostro para vocês. Mas a ideia vai ser assim, ó. Você terá células e essas células serão os hepatócitos. Então, imagine aí um monte de célulazinhas. Entre essas células, você vai ter um espaço. E esse espaço é o sinusoide. Então, aqui você tem pedaços de células. Então, fica assim. O que está em vermelho é o hepatócito. E o que está em preto é capilar. E a gente chama isso de sinusoide. E, linkado ao capilar, você tem o ducto, que a gente chama de ducto hepático. Essa é a lógica. Então, o que a gente tem? A bilirrubina, ela é amarela. Então, a bilirrubina chega aqui, ó. Você está vendo amarelo aí? Espero que sim. Aí, essa bilirrubina, ela entra nos hepatócitos. E ela vai ser conjugada. E aí, ela vai para o ducto, na forma de sal biliar. Essa é a lógica de processo. E aqui tem uma coisa extremamente importante para vocês. Por quê? Porque tem hora que você vai ter problema nos hepatócitos. Então, o hepatócito que está morrendo. Outra hora, você vai ter problema no ducto hepático. Os dois é problema hepático, é problema de fígado. Só que o primeiro é a célula do fígado que está morrendo e o segundo é o ducto hepático que está morrendo. São coisas diferentes, tá bom? E o seu sangue está passando aqui, ó, no sinusoide, que é um capilar. Fechou? Tá, então o que vai acontecer? Essa molécula, que é a bilirrubina, ela tem que entrar nos hepatócitos para ser conjugada. E aí você vai chamar a bilirrubina conjugada de bilirrubina direta. É tudo sinônimo. Então, bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada é a mesma coisa. Então, ela passou por onde? Pelo fígado. Ah, Léo, e se o fígado, e se o hepatócito tiver com problema? Aí você não consegue conjugar ela. Beleza? Porque a conjugação acontece onde? No hepatócito. E aí você só tem a bilirrubina. E aí você chama ela de bilirrubina indireta. Ou não conjugada. Então, a bilirrubina conjugada é a direta, que é um sal biliar. Tá bom? E a bilirrubina que não foi conjugada? Indireta ou não conjugada.
Então perceba que se a pessoa tiver com problema no ducto hepático, qual que acumula? A direta, porque houve a conjugação. Se a pessoa tiver com problema no hepatócito, qual que acumula? A indireta, porque não houve a conjugação. Então, quando você vai visualizar se existe algum problema hepático, você vai avaliar bilirrubina direta e indireta. A direta houve a conjugação, significa que os hepatócitos estão funcionando. A indireta não houve a conjugação, significa que os hepatócitos não estão funcionando. Simples assim. E você vai conjugar com o quê? Com isso. Tá aqui, ó. Perceba que isso é um carboidrato. Isso é outro carboidrato. E isso é a sua bilirrubina. Então, a bilirrubina está conjugado com 2 carboidratos. Como é que esses carboidratos chamam? Eles se chamam ácido glicurônico. Olha que nome bonito. E aí você tem, então, o diglicurônato de bilirrubina. O diglicurônato de bilirrubina significa bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta. É tudo sinônimo, tá? Na prova eu coloco esse, ó. O diglicurônato de bilirrubina, que é a mesma coisa do que a bilirrubina conjugada ou direta. Perceba que quando a bilirrubina, que é isso aqui, ela entra no hepatócito, ela recebe esses 2 carboidratos, ácidos glicurônicos. Para quê? Para se transformar no sal biliar. Então, isso é um sal biliar. Então, se você entendeu, fica assim a nossa lógica. Eu tenho o nosso sistema digestório, eu tenho o fígado, eu tenho a vesícula biliar e o ducto colédoco. Aí você vai ter o sistema porta-hepático, que está levando sangue para o fígado. Aí os hepatócitos pegam a bilirrubina e colocam na bilirrubina ácido glicurônico. E aí você tem a bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada vai para a vesícula biliar. E da vesícula biliar vai para o nosso intestino delgado. E aí você emulsifica a gordura. Beleza? Claro que não é só a bilirrubina conjugada que é sal biliar. Você tem um monte de ácidos cólicos, glicocólico, tauropólico e um monte de outros. Tá bom? Aí o que vai acontecer aqui no seu intestino delgado? Bactérias que estão no intestino delgado vai pegar a bilirrubina conjugada e vai converter a bilirrubina conjugada em urobilinogênio. Tudo bem? Então, a bilirrubina conjugada é convertida em urobilinogênio. Fácil? Esse urobilinogênio, ele vai ter 2 caminhos. Intestino delgado. Urobilinogênio. O urobilinogênio vai ter 2 caminhos. Primeiro caminho, ele vai permanecer no intestino delgado. E ele vai ser agora convertido em estercobilina. E a estercobilina dá a coloração amarelada para as suas fezes. Estercobilina é que dá a coloração amarelada para as fezes. E esse urobilinogênio vai para o segundo caminho, que é voltar para a corrente sanguínea e ir lá para os seus rins.
Lá nos rins, o urobilinogênio é convertido em urobilina, que dá a coloração amarelada para a sua urina. Esse é o caminho. Então, vai de novo aí, ó, na sua cabecinha. Última vez. O que chegou no seu fígado? Bilirrubina. O que o papatócito fez? Conjugou ela. Aí você tem a bilirrubina direta. Foi para o fígado, foi para a vesícula biliar, foi para o intestino delgado. As bactérias do intestino delgado fez o quê? Urobilinogênio. Se esse urobilinogênio continuar no intestino delgado, e aí você tem a coloração amarelada para as fezes. Se voltar para a corrente sanguínea, se não, né? Volta para a corrente sanguínea uma parte, vai para os seus rins e vira quê? Urobilina. E aí você tem uma coloração amarelada da urina. Relação disso com o grupo M. O grupo M produziu a bilirrubina. Ué. Eu cheguei a pegar. Aí o que aconteceu então, queridos? Se você tiver um problema de fígado, hepatose, o que acumula? A indireta. E aí a bilirrubina indireta vai lá para os seus rins, e aí a sua urina fica mais escura. Beleza? Você escurece graças à bilirrubina direta. Se você tiver com problema na vesícula biliar, o que acumula? A direta. Então perceba que se tiver no fígado, acumula a indireta, e se tiver na vesícula biliar, acumula a direta. Tanto a indireta quanto a direta tem que sair do seu corpo. Sai por onde? Pela urina. E aí a sua urina fica escura. Escura mesmo, tipo café. Mas então o problema da urina escura é o quê? Fígado ou vesícula biliar. Beleza? E se você então não tem a bilirrubina direta no seu intestino delgado, você vai ter um urobilinogênio? Sim ou não? Não. Então, se você não tem bilirrubina conjugada, você não tem urobilinogênio. Você vai ter estercobilina? Não. E as suas fezes ficam brancas. No caso desse dator do pátio? Tudo, qualquer problema hepático que você tiver. Não conversa. Você pode ter hepatite, esteatose, cirrose, qualquer problema de vesícula biliar, tudo é a mesma coisa. Tudo dá esse mesmo sintoma. Fezes brancas, urina escura. Todos. Então a sua urina fica desse jeito. Urina desse jeito não é porque você está tomando muito xarope, não. Estou tomando muita Coca-Cola. Minha urina está escura. Não. Urina desse jeito é que você está com problema ou no fígado, ou na vesícula biliar, ou no ducto do colédoco. Está entupido a vesícula biliar. Ducto do colédoco está entupido, ou o fígado está morrendo. Aí a sua urina fica escura. Ou leva. A indireta consegue emulsificar a gordura no intestino delgado? A indireta nem vai lá. Nem No sai seu intestino delgado. Só a direta, só depois que conjugou. então só sai do que não for conjugado. Então, ó, dá uma olhadinha pra cá. Vai, última vez. E a gente está mudando de matéria. Isso aqui são as suas hemácias velhas. Hemácias velhas. Elas têm que ir para qual órgão? Espaço. Ou no espaço subendotelial. Qual é a célula que vai degradar as hemácias? Macrófagos. O que vai sair de dentro das hemácias? O grupo M, que vai ser convertido em biliverdina e bilirrubina. Então esse Bzinho que você está vendo, espero que você esteja vendo, significa para a gente bilirrubina.
A bilirrubina foi para o seu fígado e ficou conjugada. Tá vendo o BG? É bilirrubina conjugada com qual ácido? Glicurônico. Vem de glicose. É porque tem um ácido carboxílico junto com a glicose. Aí esse ácido glicurônico, junto com a bilirrubina, vai para qual vesícula? Biliar. Da vesícula biliar vai para o intestino delgado. E lá no intestino delgado, as bactérias do intestino delgado e do intestino grosso transformam a bilirrubina conjugada em urobilinogênio. Se o urobilinogênio continuar no intestino, esterca a bilina. Se voltar para a corrente sanguínea, vai para os seus rins e vira urobilina. Deu coloração amarela para a urina e amarela para as fezes. Estou com um problema no fígado, hepatócito, bilirrubina, direta ou indireta? Indireta aumentada. E aí essa bilirrubina indireta vai ser eliminada na urina. O que acontece com a sua urina? Não, estou com um problema na vesícula biliar. Problema na vesícula biliar. Qual bilirrubina que aumentou? Direta. Estou com um problema no ducto do colédoco. Direta. E isso tem a ver com quem? Pancreatite. Por que tem a ver com pancreatite? Porque esse maravilhoso ducto do colédoco desemboca na cabeça do pâncreas. Sim, você já viu isso na anatomia? Tá? Desemboca na cabeça do pâncreas, entope o pâncreas, a pessoa tem pancreatite e normalmente, se não fizer uma cirurgia em um prazo de 3 dias, ela falece. É bem comum de acontecer. Entendeu a ideia, queridos? Entendeu a ideia dos nossos... Então, quando você tiver com a sua urina escura, algo bom não está acontecendo em você. Se você tiver com as fezes esbranquiçadas, algo bom não está acontecendo em você. Ou no seu paciente. Lembra, pode ser fígado, pode ser vesícula biliar, pode ser ducto do colédoco. Pode ser até canalículo hepático, que é o que eu ia mostrar para vocês se a gente tivesse aqui. Tá. E urina tipo avermelhada com antibiótico? Aí é sangue. Aí é outro problema. Antibiótico, tipo, antibiótico fez laranja em relação com isso. Não, mas aí com isso não. É com rim. É com rim, né? É a excreção da molécula do próprio rim. Pessoinhas, o que levou essa criancinha a ficar ictérica? Problemas nos rins. Mas uma criancinha tem problema de rins. Na verdade é porque não está formado, não está formado ainda. Tá? Muito comum. Tipo, muito comum. A galera até chamava de doença do 7º dia. Tem gente que até hoje não deixa a criança ser vista no 7º dia. Vocês conhecem alguém assim? Não, 7 dias, esconde a criança. É, porque a luz ultravioleta degrada. O tratamento é colocar em luz ultravioleta. Aí você degrada a bilirrubina. E aí ela melhora. Então o tratamento para criancinhas é tomar banho de luz ultravioleta. E para velhinhos é trocar o fígado. Ou enciclopédia. Beleza, queridos? Amém? Ô, Léo, qual a relação da hiperatividade do baço com a bilirrubinemia? Hiperatividade de baço? Cara, você destrói mais, né, as células sanguíneas, aí você pode ter aumento de grupo M e biliverdina e bilirrubina. Então, Que é no baço que você tem a degradação. Uma das causas pode ser? Pode, assim, eu nunca vi uma patologia relacionada, eu que não conheço, com hiperatividade de baço, eu nunca vi.
É mais fácil que eu vi ao contrário disso, vaso com problema. Ele tem até que tirar o vaso. Tem a esplenomegalia, né? É, mas assim, eu nunca vi alguém que tivesse essa esplenomegalia. Eu vi. Léo, Oi? por que não serve colocar luz ultravioleta no adulto? Não serve, mas aí o problema é hepático e a criancinha vai melhorar porque o fígado dela vai desenvolver. E a pessoa aqui, o fígado está bem fodido. Vocês viram, quando a professora Fernanda, não sei se é ela que trabalhou fígado com vocês? Foi? Não é fígado. Hã? Quem trabalhou? Histologia? Não? A gente vai ver amanhã. Certeza? Porque tem uma ideia. Eu tenho uma ideia que é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu vou achar aqui para vocês. Não é coração. Não é coração. Meu filho. Não é sistema respiratório. Sistema digestivo. Deixa eu ver se está nessa aula. Tá? Vai, Nelson. Preciso de fígado. Ué? Era para existir uma figura de fígado. Ah, deixa eu ver o negócio. Não acha? Símbolo genital? Ué, gente, tá falando, eu não tô sabendo onde tá as coisas. Coisa diferente. Olha só. Peguei aqui o Atlas, ele tá achando onde que tá o meu negocinho. Não vai adiantar. Mas ela te mostrou a classificação. É a seguinte: quando a professora Fernanda for trabalhar com vocês, existe uma classificação dos ácidos hepáticos. Sim? Não viu aí? Não? Eu vou deixar ela dar essa classificação que depois a gente discute, mas para você ver. Porque existem 3 zonas lá nos ácidos hepáticos que vai falar se você está com esteatose grau 1, grau 2, grau 3 ou cirrose. Só que eu não estou achando aqui. A vida está sem sentido. Não acha a merda da aula? Isso era para ver onde? Aqui. Oh. Ah lá. Achei. A gente não pode desistir, tá vendo? Então, essa é a ideia, ó. Dá uma olhadinha nessa imagem para você entender.
E o foda é que provavelmente nos cortes histológicos que vocês visualizam, se for um corte sagittal, você não consegue visualizar isso que eu vou te mostrar. Mas o que a gente tem? O nosso fígado, ele é formado desse jeito, ó. Vou colorir de azul aqui para você entender. Tá vendo isso aqui, ó? Que eu estou colorindo em azul? Beleza? Isso é vaso sanguíneo, onde está passando aí a minha canetinha azul. Você conseguiu perceber que isso é uma estrutura hexagonal? Sim? E a gente chama isso de lóbulo clássico. Tá bom? No meio dessas estruturas hexagonal aqui, ó, aqui não pegou, mas existe também, você tem a veia central. Então a ideia é, o sangue sai daqui, da periferia, e vai passando por esses caminhozinhos brancos. Isso é o sinusoide, até chegar na veia central. E o que está em rosa são os hepatócitos. Então o sangue que está aqui vai lá para o hepatócito, é filtrado, sei lá o que é, metabolizado e volta. E vai para a veia central. Aí essa veia central vai formar a veia cava inferior, o conjunto das centenas de milhares de veias centrais. Beleza. Se você fizer uma linha imaginária, um triângulo imaginário aqui, ó, perceba que não existe, você está imaginando isso. Tá? Esse triângulo imaginário, você tem o lóbulo portal. E o lóbulo portal está relacionado com a produção da bile. Tá bom? Então, do suco biliar. E agora, olha para aqui de baixo. Agora eu vou fazer um outro movimento, que é o que a gente chama de ácido hepático. O que é o ácido hepático? É a distância entre duas veias centrais. Então, isso é uma veia central, aqui é outra veia central. Essa distância, perceba que ela é imaginária também. Tipo, não tem nada que delimita. Isso é o ácido hepático. Essa distância tem uma veia aqui no meio dela, tá vendo? Bonitinho? Então, para ficar fácil, imagina que tem um aqui, ó. É que o corte não pegou, mas existe. Tá? Então, eu tenho uma veia central aqui, outra veia central aqui. Então, essa distância, como é que você chama isso? Ácido hepático. Então, beleza. E aqui, ó, é a delimitação do lóbulo clássico. E aí você vai fazer 3 pedacinhos. Teoricamente são do mesmo tamanho. Tá bom? Tanto para um lado quanto para o outro. Esses 3 pedacinhos são as 3 zonas. Então é a zona 1, zona 2, zona 3. Tanto para um lado quanto para o outro. A gente vai degradar Isso. Aí você fala assim, perceba que o sangue ele vai de onde para onde? Da zona 1 indo em direção à zona 3. É assim que o sangue vai. Bem, então, as primeiras células a morrer do seu fígado está em qual zona? 1. Ou as primeiras células a terem gordura está na zona 1. Aí você fala, nossa, eu estou com esteatose grau 1. Não, agora a esteatose atingiu as células que estão na zona 2. Esteatose grau 2. Ou na zona 3. Bem, a zona 1 é a mais resistente e a que tem a maior capacidade de regeneração. E aí vai perdendo essa resistência e essa capacidade de regeneração quando você vai mudando as zonas. Beleza? Então, essa é a lógica que a gente tem que ter. Entendeu isso? E cirrose seria completo. A cirrose é a morte. Esteatose você tem gordura. A cirrose é porque já tem processo inflamatório. Em qualquer uma das zonas. Aí já é processo inflamatório. Aí você tem a cirrose. É morte celular. E quando você tem esteatose, a célula não morreu não. Só está cheia de gordura. E a zona 1 vai propícia a regeneração por proximidade ao vaso? Cara, eu não sei qual é o que tem no gene dessa célula não, mas ela é a que mais se regenera e a que a mais aguenta pancada. Passo da 1 para 2 vai mais rápido. Passa da 1 para 2 e da 2 para 3, ela vai ficando mais desiludida de viver. Entendeu a ideia? Bonitinho das zonas? Por que ela é a primeira a morrer, se ela é mais resistente? Ela é que recebe o primeiro sangue, né? Agora sim.
qual é o gene que mantém ela viva. Acho que ninguém no mundo sabe. E só sabe que ela se regenera bom isso. Então, quando você fala assim, nossa, meu filho está regenerando, é sensacional. Aí chega eventualmente, caso Eu nunca vi. no início de vida. Tipo assim, não, a pessoa está com cirrose hepática, o fígado volta normal, eu nunca vi. Eu acho que ela morre antes. Provavelmente daria tempo, se ela não morresse. Bonitinho, Senhor, queridos. qual que é a relação da gordura no fígado com a ingestão de álcool? Com a injeção de álcool, É. é porque o metabolismo do álcool acontece nos hepatocitos, naquele rosinha que eu te mostrei. E aí você vai ter o consumo de NADH no citosol. Então, o NADH que seria utilizado na glicólise, no passo 6 da glicólise, é utilizado para transformar o etanol em acetaldeído. Você está destruindo o etanol. Aí você consome o NADH. E aí esse acetaldeído, ele entra na mitocôndria do hepatócito. Aí ele é transformado em acetil-CoA, que consome o NADH. Aí significa que o seu fígado está parando de utilizar a glicose como fonte de energia. E ele começa a utilizar ácido graxo. E ele faz a biossíntese de ácido graxo também no fígado. E aí você precisa de tanto de NADH quanto de NADPH. E se você tem o consumo disso, você começa a acumular lipídio no seu fígado. E esse lipídio não é convertido em triacilglicerol. E aí você vai tendo a escatose ao longo do tempo. Eu posso até te mostrar isso aqui. A gente vai brincar de lipídio e eu te mostro o passo a passo. São vários passos. É o acúmulo de citosol. Citosol. Aí você tem a esteatose hepática. Pessoas, agora a gente está chegando no final da nossa discussão, graças a Deus. A gente discute um pouquinho de cortisol. Semana que vem a gente entra em sistema nervoso. E aí é fim. Estamos acabando. Deus é bom. Graças a Deus, não. Ah, nós somos corredores. Se eu não morrer, nem você. Que não vai. Professor, por que o Você sistema vai mandar nervoso embora. vai para o próximo período? Tá? Por que o sistema nervoso vai para o próximo período? Porque não existe sistema no próximo período. Não, mas o certo seria ficar no próximo período, porque o sistema nervoso. Ah, mas aí o certo e o que pode ir assim, o que faz. O certo e o que eles contrataram a gente. O certo era bioquímica sendo terceiro e quarto. O certo. Mas deixemos para outro momento. Bioquímica é uma matéria muito difícil para ser primeiro e segundo período, sabe? Nossa, eu gostei tanto. Gostei tanto. Não, é bom, estou falando assim, que é difícil. Aí a pessoa sai do pré-vestibular sem saber bosta nenhuma. Tudo que sabe está errado. Não é errado, é desatualizado. E também muito resumido, né? Aí chega aqui, nossa, aí você pega bioquímica no primeiro período, nossa. O exemplo Em todas as faculdades, todas, é no primeiro período. O exemplo clássico é a gente da escola, né? Que chave fechada ali, já aprende isso e colocar na cabeça do forma. Tudo errado. Pessoas, cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. É o que você deve estar sentindo agora. Cortisol. Ah, cortisol, ele é ruim para você? Sim ou não? Sim. Ele é ótimo. Na verdade, esse hormônio, ele combate o estresse. Ele não causa estresse. Ao combater o estresse, claro que você aumenta o nível dele na sua corrente sanguínea. Mas para combater o estresse, não é para gerar estresse, não. Porque todo mundo pensa que cortisol gera estresse. Não, é o estresse que gera cortisol. É diferente, tá? Então, quando você relaciona cortisol com estresse, por favor, relacione estresse com cortisol.
Estresse vem primeiro do que o cortisol. Não é o cortisol que vem primeiro do que o estresse. Depende, pode ser estresse físico, estresse psicológico, estresse traumático, qualquer coisa. Aí pode ser lá, o pessoal conhece, o estresse é dividido em dois, não é? É o dia estresse e o eu estresse, é isso? Tem, acho que tem. O dia estresse é o estresse ruim e o eu estresse é o estresse bom. Porque tem estresse que te coloca pra frente, tem estresse que te destrói. E o cortisol tá nos dois. Tá bom? Quem que... Aliás, dá uma olhadinha para essa primeira imagem maravilhosa. O que você vai aprender aqui? Duas coisas. Uma que é verdade e outra que é mentira. Na verdade não é mentira, né? Mas a gente não vai acreditar muito nela não. O cortisol, você vai perceber que a base molecular dele é o colesterol. Você precisa do colesterol para produzir o cortisol. Na verdade, para você produzir vários hormônios. E eu quero que você visualize isso aqui, ó. Isso. Isso aqui você não vai lembrar não. Existe? Provavelmente, mas ainda está sendo motivo de estudo. Tá bom? Então isso aqui já está muito definido, ó. Os glicocorticoides e os mineralocorticoides, eles são hormônios que agem onde? No núcleo da célula. Tá? Léo, os glicocorticoides podem agir em receptor associado à proteína G lá na membrana plasmática? Tem vários estudos que têm tentado demonstrar isso. Só que como ainda está sendo na base do estudo, a gente vai para aquilo que já é muito certeza, que é o mineral e o glicocorticoide agindo em receptores citosólicos, levando para a membrana, levando para o núcleo para ativar genes ou inativar. Essa que é a lógica que eu quero que você tenha. Então, ó. O senhor repete de novo? Repetiu o quê? Isso aqui? É. Essa bagunça? Que age com receptores do quê? Um citosólico. Que vai ativar ou inativar genes. Quem faz colesterol? Os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Aí você vai entender para que serve então o seu cortisolzinho nessa brincadeira. Sabe? Que é o hormônio do estresse. Como que eles fazem esse tipo de estômago, mas alguma coisa do tipo? Ativar os genes, mexendo com a estômago? Não, escolhe a proteína que faz a inativação do gene, né? Eles são moléculas que vão literalmente interagir com o gene e falam, gene, funciona, bebê. Ó, os seus rins têm em cima deles uma glândula. Como é que chama a glândula? E a glândula suprarrenal é dividida em 3 zonas. Sim? Que é a zona glomerulosa, fasciculada e reticular? Vocês não viram isso também na histologia? Mas vocês viram? Não. Então tem jeito, vocês não viram a matéria? Já vi. Vocês já viram a glândula suprarrenal? Sim. Não. Mas Só não. a gente sabe. A gente sabe que existe. Esse é o de é. Você sabe onde que é a glândula suprarrenal? Tá lá. Né? Aí é a minha matéria na capa. Vai mais um pouquinho. Foda. Deixa eu ver se tem aqui. Dá uma bola mais, sabe? Eu quero suprarrenal. Onde que eu vou achar a glândula suprarrenal, mano? Onde? Na hora que você achar a glândula aí, você grita, né?
pra ver. Desenho, vocês vão ficar mais aí. Que vai ser. Nossa, deixa eu te mostrar isso pra você, pra ficar mais. Ah, aqui, ó, tá muito. Aqui, ó. Então a ideia é assim. Se você fizer um corte histológico da sua glândula adrenal, é isso que você visualiza. Sabe? Que beleza, tanto de bolotinhas pretas e rosas. Bem, aqui você vai ter a sua cápsula, que é a parte externa da glândula. E aqui embaixo, ó, na parte de baixo, você vai ter a medula, tá? Que é onde que vai produzir a adrenalina. E todo esse meio aqui, ó, a gente chama de córtex da glândula adrenal, que é dividido em zonas. Então você vai ter a zona glomerulosa, que é essa, a zona fasciculada e a zona reticular. Cada uma dessas zonas produz no mínimo 2 hormônios diferentes. No mínimo 2. Tá? Claro que a gente não vai discutir todos os hormônios, a gente vai discutir um hormônio que está na zona fasciculada, que é o cortisol. Então o cortisol ele é produzido aqui, ó, na zona fasciculada. E qual é a origem do cortisol? A origem do cortisol é a molécula de colesterol. Então, se você olhar para cá, ó, 3 zonas, glomerulosa, fasciculada e reticular, e aqui está o hormônio que eu quero, que é o cortisol. E olha a estrutura química do cortisol. Tem 4 anéis, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Ou seja, a base dele é o colesterol. Tá? Na verdade, aldosterona, testosterona, não sei o que, tudo a base é o colesterol. Então, a gente está pensando nesse hormônio. Então, como que você vai pensar na ação do hormônio? Olha lá. Como a base dele é o colesterol, ele é um hormônio apolar. Então, é esse S aqui, ó, de hormônio, de esteroide. Isso serve para testosterona, serve para progesterona, serve para o cortisol, serve para qualquer aldosterona. Todos os hormônios que usam a base do colesterol, isso é igual. Isso aqui é uma proteína que carrega o hormônio. Ela chama albumina, que é a proteína mais abundante do seu corpo. Então está lá na corrente sanguínea. Foi produzido lá na sua glândula suprarrenal. Liberou o hormônio, atravessou a membrana plasmática. Receptor no citosol. E aí você vai levar agora esse hormônio para onde? Para o núcleo da célula. Olha lá, que bonito. E ele vai estipular a síntese de RNA mensageiro, consequentemente a síntese de proteínas. Bonitinho? E aí você vai ter então a sua resposta celular. Qual é a resposta celular dos esteroides? É a síntese de novas proteínas. Tá lá, RNA mensageiro, RNA ribossômico, transcrição, produção que você já está careca de saber, novas proteínas. Beleza? Então é isso que o cortisol faz dentro das suas células. Estimula a síntese de novas proteínas. O cortisol quebra as proteínas em aminoácidos? Tá, mas ela tem que produzir proteínas para quebrar as proteínas. Mas é, tipo, a ação dele é diretamente na proteína, que é parar de produzir. Nenhuma nem outra. É uma proteína chamada de ubiquinona. É outra discussão. A gente vai chegar nela. Aguenta aí. Ó, então o que você vai pensar? O estresse pode ser medo? Pode. Pode ser dor? Pode. Pode ser alguma infecção? Também. Pode ser hemorragia? Pode. Ou pode ser hipoglicemia. Isso tudo é estresse. Claro que você tem bons estresses e mau estresse.
Isso vai agir então no seu sistema nervoso, lá no seu hipotálamo, e aí você vai ter esse maravilhoso hormônio, que é o hormônio liberador da corticotropina. Age na nossa hipófise e libera o ACTH. Olha o nome, hormônio adrenocorticotrófico. Significa que esse hormônio, ele tem trofismo pela parte adrenal, aliás, pelo córtex da glândula adrenal. E se você lembrar, o córtex da glândula adrenal tem 3 zonas. E a zona do meio produz quem? Cortisol. E aí o cortisol age no músculo, age no fígado, age no tecido adiposo. Para quê? Age no tecido imunológico, no sistema imunológico. Para quê? Para combater o estresse. Então, para combater a hipoglicemia, a hemorragia, a infecção, o medo, a dor. Então, mais uma vez, isso causa isso. Então, é o estresse que libera cortisol. Não é o cortisol que libera o estresse. Tá bom? Então, a relação é estresse, cortisol. Não é cortisol, estresse. Não é. Então, não confunda isso, porque tem muita gente que fala, nossa, seu cortisol está alto, então você está sendo estressado por isso. Não. O estresse está levando ao aumento do cortisol. Eu não vou te mostrar a via de sinalização, para você não me xingar, mas existe já uma via de sinalização extremamente bem escrita para que exista a produção do cortisol, já está muito bem documentado isso, tá? Mas o que ele vai fazer no músculo? Tira uma foto disso, por favor. Então, o cortisol, ele vai estimular a degradação de proteínas musculares não essenciais e a exportação de aminoácidos para o fígado. Onde eles servem como precursores de quem? Eu já te mostrei esse slide. Não já? Professor, volta lá, por favor. É o fígado ajudando o músculo no controle glicêmico. Mas por que o fígado vai ajudar o músculo no controle glicêmico? Porque a hipoglicemia é um momento estressante para o corpo. E vai liberar qual hormônio? E vai agir lá no seu músculo. E age como no músculo? Né? Não. Ele age lá no nosso DNA muscular. E aí, lá no nosso DNA muscular, ele vai estimular a síntese de uma proteína, que a gente chama de ubiquitina. Que é isso, dá uma olhadinha, é muito genial. Quando Deus te fez, ele caprichou na ideia. Ó, você tem várias, perceba que são proteínas não essenciais. O que significa? Proteínas velhas. Não é miosina, actina, não é? Mas você tem várias proteínas saudáveis, tá vendo lá? Que são vermelhas. Aí o estresse oxidativo, lembra dele? Ah lá, danificou o demônio da proteína. Ah, e o que eu faço com essa proteína? Eu degrado ela já não serve mais. Bem, aí o cortisol no músculo vai estimular a síntese dessas proteínas, que a gente chama de ubiquitina. É um complexo proteico. Aí você vai marcar as proteínas que serão destruídas. É muito justo, é muito... Cara, quem inventou isso estava assim com o tempo. Qual proteína que eu vou marcar? Olha, a proteína que está oxidada. Ela deixou de ter a sua função. E aí você está vendo que você está marcando ela? Ela era vermelha, ficou amarela, agora está ficando com um rabinho rosa. Isso tudo é proteína. E esse é o complexo ubiquitina que a gente chama. O que vai acontecer com essa maravilhosa proteína amarela? Vai ser degradada. Então você tem lá ó, o proteossomo, que vai pegar essas proteínas e vai liberar os aminoácidos. Fala sério. Deus é foda. Se Deus existir, ele está aqui. Se não tiver aqui, ele não existe em lugar não. Vai inventar isso aqui, caraca, eu vou inventar um negócio para degradar a proteína, uma proteína que vai degradar outra proteína, quando essa proteína inicial tiver com oxigênio,
Como é que essa proteína sabe que está com oxigênio? Como é que ela sabe que foi oxidada? Pelo amor de Deus. Agora esses aminoácidos, ó, é eles que vão agora participar do ciclo da ureia. Aí ele vai, lembra? Ele tem que perder o nitrogênio para o alfa-cetoglutarato para virar quem? Glutamato. Glutamato vai na corrente sanguínea. E se você estivesse pensando em carboidrato, ou seja, em glicogênio aqui no músculo, ia ser quebrado, produzia glicose com fosfato, piruvato, o piruvato pegava o nitrogênio dos aminoácidos, virava alanina e ia para a corrente sanguínea. Aí você tem glutamato e alanina na corrente sanguínea, graças à degradação das proteínas não essenciais que estavam presentes nos músculos e foi incentivado graças ao aumento do cortisol. Pode falar. É muito legal. Beleza? E como que essas proteínas vão combater o estresse, a dor? Não, é em situação hipoglicêmica. Então a gente está pensando no músculo. É. Agora a gente vai para o fígado. Então o cortisol ele vai agir em vários órgãos. No fígado, no tecido adiposo, sistema imunológico, no cérebro. E cada partezinha ele tem uma resposta diferente. É muito doido. Porque aí você pensa, eu sempre pelo menos penso, você vai falar, caraca, beleza. Como é que o cortisol sabe que agora ele está no fígado? Aí, também não sei. Como é que ele vai dizer, agora eu estou no fígado, aí beleza, agora em vez de eu fazer aquele gene, eu vou fazer a ativação desse aqui. No dia que você descobrir, você conta pra gente. Então, ó, o cortisol, ele vai estimular várias coisinhas no seu músculo esquelético e, consequentemente, ele vai inibir a captação de glicose, estimular a gliconeogênese e o catabolismo de proteínas. Tá bom? E no fígado? No fígado, nós vamos ter um estímulo da gliconeogênese, tá? Para que você consiga colocar glicose lá na nossa corrente sanguínea. Então, tira uma foto disso. Você vai falar assim, putz grila. Agora a ideia é putz grila. A sua frase tem que ser essa, hein? Putz grila. Como assim? Lembra da gliconeogênese? Eu falei para você decorar quais passos? Bem, lembra que no passo 1 é colocar ou tirar fosfato? Lembra que no passo 3 é a insulina e o glucagônio? Sim. No passo 6 é o NADH? E no passo 10 é o cortisol. Porque eu tenho que transformar, lembra que é fosfenolpiruvato virando piruvato. Isso na glicólise. E na gliconeogênese? É o contrário. É o piruvato virando fosfenolpiruvato. Para isso você precisa dessa enzima, fosfenolpiruvato carboxilase, que é justamente a que o cortisol estimula a produção. Então, quando você olhar para isso, você vai pensar assim, nossa, o passo 1, coloca ou tira fosfato da glicose. Depende se é glicólise ou se é gliconeogênese. No passo 3, acontece a ação da insulina e do glucagônio. No passo 6, é NADH brincando. E aqui, ó, que estava a sua pergunta do álcool. É no passo 6. E no passo 10, age qual hormônio? Cortisol. Estimulando a produção dessa enzima. E aí a gliconeogênese inicia. Perceba que se você então
Para você ter a gliconeogênese, obrigatoriamente você vai ter que precisar de qual hormônio? Cortisol. Então não é toda hora que você faz gliconeogênese à vontade, adoidado, não. E o cortisol não é liberado assim, em situações muito... a pessoa está com situação de estresse altíssima? Claro que não. O cortisol é liberado toda hora no seu corpo. Então, lá no músculo ele está auxiliando a quebra de proteínas e aqui no fígado está estimulando a gliconeogênese. No caso de paciente diabético, quando o estresse é muito, eles têm um aumento De gliconeogênese, de cortisol. E aí ele vai tocar mais glicose na corrente sanguínea em vez de tirá-la. Sim, é um efeito. Agora pensa no que você disse que é muito genial. Pensa assim, ó. Eu sou diabético, tá? E eu cheguei lá na minha casa hoje e tomei 8 unidades de insulina e dormi. Não acordei durante a noite. E no outro dia de manhã, eu estava hiperglicêmico. Como? Você está tendo pico de adrenalina e de cortisol durante a noite. E aí o cortisol está estimulando gliconeogênese hepática, fazendo com que você, então, tenha aumento de glicemia dormindo. Aí você vai aumentar a insulina do paciente? Não, você mata ele. Você tem que dar relaxante para ele. Então, para de sonhar demônio. E olha tanto que agora. Qual é o fármaco mais utilizado que muitas de vocês provavelmente usam para dormir? Zolpidem. Qual é a crítica do Zolpidem se você toma direto? Dá pesadinho. Tem que parar de tomar Zolpidem. Mas se eu parar de tomar Zolpidem, eu não durmo. Quando eu não durmo, eu fico estressado. E quando eu fico estressado, aumenta a glicemia. Beleza, toma Zolpidem. Beleza, eu tomo Zolpidem, eu durmo, mas eu tenho pesadelo. E quando eu tenho pesadelo, eu aumento. É uma bosta. É uma bosta. Falta de sono, não sei não. Mas assim, se você ficar sem dormir, isso é estresse. Como é que é? Tipo assim, o povo tem cortisol em excesso, sangue. Não, então, mas é por causa do estresse. Mas lembra que é o estresse que leva o cortisol. E outra coisa, o excesso de cortisol, claro, é o metabolismo da proteína, né? Das necessidades. Que quebra o músculo e tudo mais. Isso é porque o músculo fica em estresse oxidativo, ou porque tanto cortisol começa a quebrar várias proteínas diferentes. Eu sei, mas assim, o excesso De cortisol? o excesso de cortisol, ele começa a quebrar várias proteínas sem ser esquecido. Aumenta a produção lá do proteossoma. Aí começa a quebrar proteína. Mas são as duas essenciais, as primeiras. Mas depois. Pessoinhas, adipócitos, último, acabou. O que ele vai estimular? A lipólise. Então uma pessoa que tem muito cortisol tende a emagrecer? Viu? Cortisol não é tudo ruim. Se emagrece. Bem, a ideia nossa então é justamente isso. Então, esse é o nosso amigo cortisol. Nesse caso, esse cortisol, teoricamente, ele interage com o receptor de membrana plasmática. Não, por que teoricamente, nesse caso, o cortisol não pode ir lá no núcleo da célula? Porque aqui tem muita gordura, lembra? Eu estou pensando no meu adipócito. É o único lugar que eu aceito que o cortisol faça isso. Embora eu não acredite muito não, mas beleza. Mas, se ele for lá para o núcleo da célula, ele vai ficar preso na nossa gordura. Então, tipo, é uma alternativa. Ele interage, então, com o receptor que está associado à proteína G, ativa a adenilado ciclase, AMP cíclico, proteína quinase A, e aí você vai ter as lipases sensíveis ao hormônio, que vai fazer o quê? O
quebrar o triacilglicerol em diacilglicerol, diacilglicerol em monacilglicerol e glicerol, mais ácido graxo. E o ácido graxo vai para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, vai para o seu músculo. E você faz a contração muscular. Beta-oxidação. Então, o excesso de cortisol, teoricamente, faz você quebrar triacilgliceróis dos seus anticorpos. Eu não ia falar nisso, mas é o último slide aqui. Ó. Esse seria o último, né? Mas vai que você brinca de sistema imunológico no semestre que vem? Problemas da tireoide influenciam na liberação de cortisol? Na tireoide, T3 e T4. Se você pensar em T3 e T4, ele aumenta ou diminui o metabolismo, causando situações de estresse. Se você aumentar a hipertireoidismo, Um deles não faz com que a pessoa engorde? o hipo. Então, ele não tem a ver Hipotireoidismo. com o cortisol. O hiper tem, que aumenta o metabolismo, aumenta o estresse. Mas nem sempre, né, professor? Porque eu tenho hipo e eu emagreço. Eu tenho hipo e emagreço também. Ah, mas na verdade o hipotireoidismo, ele teoricamente diminui o metabolismo. Em teoria é. O hipertireoidismo, você tem aquele papão que é o bócio endêmico. Já viram? Teoricamente aquilo aumenta o metabolismo. Porque você está aumentando o seu, principalmente o T3, que é o grande vilão da coisa. O T4 até que não tem muita preocupação, não, mas o T3 é o grande ativador de metabolismo. Aí se você teoricamente tem hipotireoidismo com baixa de T3, com baixa de T3 seu metabolismo é mais lento e consequentemente você tende a emagrecer. É o que eu sei. Não, mas é isso mesmo, a maioria dos casos a pessoa engorda. Engorda, porque diminui o metabolismo. E se você, o contrário é verdadeiro. Se você tem hipertireoidismo, você tem muito T3 e você emagrece. Só que alguns organismos não. No meu caso eu já não. Esses aí, Mas a maioria engorda. engorda. Eu não sei por que alguns emagrecem. Porque talvez não deve ser o T3, deve ser o T4 que está aumentando a metabolismo. Mas eles falam que o emagrecimento é sintoma, você pode ter ele ou não. Ah, não, com certeza, porque é resultado do metabolismo. Tipo, se você faz uma dieta balanceada, você não vai emagrecer nem engordar. Independente de se você está com hiperuremia. Último, gente, ó. Sistema imune. Isso é lá do terceiro período com o professor Barbaresco. Meu amigo Barba. Ele vai. Olha o que o cortisol faz. Provoca a diminuição das proteínas inflamatórias e aumento das proteínas anti-inflamatórias. Então, o que a galera faz também errado? Fala assim, nossa, se você está inflamado, você está com muito cortisol. Pensando que o cortisol levou à inflamação. Não. O cortisol está combatendo a inflamação. Está fazendo com que as proteínas inflamatórias diminuam e as anti-inflamatórias aumentem. Desse jeito. Maravilha. Então entrou lá, ó. Cortisol entrou aí no seu citosol, ligou ao seu receptor, foi lá para o núcleo e estimulou a síntese de RNA mensageiro. Beleza? Esses RNA mensageiros vai produzir proteínas. Então, as proteínas inflamatórias, elas serão reprimidas e as proteínas anti-inflamatórias serão aumentadas. E aí você combate a inflamação a partir do aumento de cortisol. Gente, cortisol, na verdade, é uma beleza. Tá? Nossa, eu quero cortisol para a minha vida. Você emagrece. Você combate a inflamação, você controla a glicemia, só que você perde massa muscular, não se aposta nenhuma vez. Você só não fica fortinho, mas perde barriga. Se o cortisol é bom, porque na síndrome do ovário policístico ele só para controlar. Na síndrome do ovário policístico, não sei. Eu nem sabia que o ovário policístico tinha a ver com cortisol. Eu não sabia. Não sei. Eu não sei. Juro que não sei. Tem até. Primeira vez que eu escuto essa frase. Alguém sabe?
que na síndrome do ovário policístico tem que diminuir cortisol. Eu nem sabia que existia essa relação. Nunca vi falar isso na vida. Se alguém souber, vai ser tema da nossa próxima aula. Juro pra você, não tenho nenhuma ideia. Pensando, seria realmente uma informação. Porque para mim o ovário policístico causava inflamação também e, consequentemente, o cortisol ajudaria nesse processo. Uma pergunta sobre o assunto da antes. Eu falar de pessoas que usam D3 derivado, tendem a desenvolver diabetes.